Olá e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Uma das profecias mais conhecidas na Bíblia Sagrada faz referência aos 4 cavaleiros do Apocalipse. E é exatamente sobre esse tema que vamos falar hoje. Tenho certeza de que você irá crescer em conhecimento através desse estudo da Palavra de Deus. Então, antes de prosseguirmos, peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e marque a opção Todas. Assim você receberá as notificações a cada nova postagem, ok? Então agora, vamos à mensagem. Os 4 cavaleiros do Apocalipse representam um conjunto de juízos que Deus irá derramar sobre toda a terra num futuro breve. Essa visão profética foi dada pelo Senhor Jesus ao apóstolo João, enquanto esse estava preso na ilha de Patmos por conta das perseguições. Serão eventos catastróficos que, segundo a palavra de Deus, nunca houve na história da humanidade e jamais haverá, tamanha sua magnitude. Vamos analisar cada um deles. O primeiro é o cavaleiro do cavalo branco. Apocalipse capítulo 6, versos 1 ao 2, diz assim: Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Algumas pessoas acreditam que esse cavaleiro faz referência ao Senhor Jesus, até mesmo por conta da cor branca que representa a paz. Mas, segundo os estudiosos da Palavra de Deus, esse cavaleiro representa o próprio antimessias, ou seja, o anticristo. E um outro detalhe, conforme mostra esse versículo, é que o arco sem a flecha indica que ele ganhará as nações sem usar de uma G, entre aspas, ou de confrontos, mas sim através de uma falsa paz que levará bilhões de pessoas a segui-lo de maneira enganosa, para que depois haja grandes destruições e conflitos. Dias atrás, inclusive, tivemos aquela cerimônia de abertura das Olimpíadas na França, e no determinado momento daquela celebração, teve a entrada de um cavaleiro num cavalo branco, seguido por pessoas com bandeiras de todas as partes do mundo. Para muitos, aquela cena foi fantástica, algo maravilhoso. Mas para quem está ligado nas profecias do tempo do fim, sabe que aquilo foi uma mensagem que eles passaram dizendo que o homem do pecado está para ser apresentado ao mundo. E realmente, meu irmão, isso está muito perto de acontecer. Mas eu acredito profundamente, e com base nas Escrituras Sagradas, que a Igreja do Senhor não estará aqui para ver isso. Eu creio que antes desse terrível evento, ela será levada aos céus para um encontro com Cristo. O segundo é o cavaleiro no cavalo vermelho. Apocalipse capítulo 6, versos 3 ao 4, diz assim: Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Amado, esse sim representa os grandes confrontos entre as nações. É aquele que incitará o ódio no coração dos líderes mundiais a se levantarem uns contra os outros. No sentido espiritual, a cor vermelha desse cavalo representa a imensa quantidade de sangue que será derramada. E a grande espada que esse cavaleiro recebe representa a enorme violência que haverá entre os homens. Infelizmente, bilhões de vidas serão ceifadas sem precedentes no período desse cavaleiro. No livro de Jeremias, capítulo 25, versos 15 ao 17, temos essa profecia sobre a ira de Deus sendo derramada sobre as nações. Vejamos. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos por causa da espada que enviarei entre elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor, e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. O terceiro é o cavaleiro do cavalo preto. Apocalipse capítulo 6, versos 5 ao 6, diz assim: Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário,
e não danifique o azeite e o vinho. Meu querido irmão e minha querida irmã, esse cavaleiro fará com que uma grande fome atinja toda a humanidade. O significado daquela balança na mão do cavaleiro é que haverá uma grande escassez de alimentos jamais vista em toda a história. No livro de Gênesis, capítulo 41, a Bíblia fala de uma grande fome que teve na época do José do Egito e que se estendeu por todo aquele país. Porém, aquela terrível fome foi apenas local e não mundial. Mas essa terrível escassez de alimentos que virá será em todo o planeta Terra. E um outro detalhe muito forte a ser observado é que quando a profecia diz: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso quer dizer que o preço dos alimentos nesse período será extremamente elevado, a ponto da maioria das pessoas poderem comprar apenas um pouco de alimento e de qualidade inferior, porém com o salário de um mês inteiro. Em contrapartida, a minoria rica continuará comendo do bom e do melhor. Mas é claro que essa classe também será atingida por outras calamidades. Então, será um tempo de grandes injustiças sociais e escassez que não pode ser comparado a nada. O quarto e último é o cavaleiro do cavalo amarelo. Apocalipse capítulo 6, versos 7 ao 8, está escrito: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Amado, quando olhamos para alguém que está com a cor da pele amarelada ou pálida, logo vem à nossa mente que a mesma está adoentada. Não é verdade? Até usamos a expressão sem vida, né? E é exatamente o que significa esse cavaleiro amarelo. Ele representa a morte e as doenças em larga escala, como algumas que nós vimos acontecer, além da escassez de alimentos e dos confrontos entre os países. A Bíblia mostra que esse cavaleiro terá poder para dizimar 1/4 da população mundial. Ou seja, se hoje, segundo as estatísticas, existem 8 bilhões de pessoas, significa dizer que 2 bilhões de seres humanos perderão as suas vidas por conta do que esse cavaleiro amarelo fará. É muita gente, meu irmão. E algo que chama bastante atenção é a parte desse versículo dizendo que o Hades o seguia de perto. Isso quer dizer que, além das pessoas perderem suas vidas, ainda terão como destino o inferno, ou seja, a perca da salvação da alma. Então, quando nós olhamos para essas profecias, nós começamos a entender que realmente será como o Senhor disse. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus capítulo 24, verso 21. Agora, também quero te dizer que o Senhor Jesus não quer que nenhum de nós fiquemos para esse terrível tempo. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 21, dos versos 34 ao 36. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Aleluia! Meu querido irmão e minha querida irmã, precisamos nos santificar cada dia mais, ler a Bíblia, orar e jejuar. E assim, com certeza, o Senhor nos fará escapar de todas essas coisas que, querendo ou não, irão se cumprir. Amém? Glória a Deus. Bom, então era essa mensagem que eu queria passar para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like, compartilhe também com todos os seus contatos e eu vou ficando por aqui. Marcelo Oliveira é meu nome. Você está aqui no Guarda Instrução e Vive e até a próxima. Que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.